Boa noite a todos. É com alegria que recebemos todos vocês aqui em nossa casa, o Centro Espírita Alvorecer Cristão, também a casa de vocês. Sintam-se à vontade, acolhidos. Primeiramente, vamos nos preparar para o trabalho de hoje, o tratamento espiritual, nos desligando das nossas questões materiais. Podemos fechar os olhos do corpo, assim, abrindo assim os olhos da alma. E assim vamos nos harmonizar com o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, esse companheiro de todas as horas, de todos os momentos, que certamente nos auxiliou a chegarmos até esse local. Através desse amigo, vamos nos elevar pelo plano espiritual, nos encontrando com Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que nos cobre com seu manto de amor, de luz, tranquilizando os nossos pensamentos, pacificando os nossos corações, nos encaminhando suavemente até nosso Mestre, nosso irmão Jesus, a quem agradecemos pelo Evangelho de amor que procuramos praticar. E assim chegamos até Deus Pai, nosso Criador, a quem agradecemos pelo dom da vida com a prece que vocês acompanharão em pensamento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Na Casa Espírita, nós acreditamos na fé raciocinada. Faz parte da doutrina. Para que essa proposta se realize, nós organizamos cursos focados no autoconhecimento, baseados no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Esse é o conceito dos cursos que nós desenvolvemos na casa, para o qual estou convidando todos vocês. Nós temos cursos com inscrições abertas na quinta-feira à tarde, na quinta-feira à noite. E são cursos totalmente gratuitos. Nós formamos grupos fraternos, amorosos, que fortalecem os laços, que formam equipes em busca do conhecimento não apenas teórico, mas o conhecimento prático. Esse é um propósito. Todos são convidados a frequentar os nossos cursos. Nós também temos trabalhos para as crianças, bebês, crianças, para adolescentes. Nós, aos sábados, temos evangelização infantil, todos são convidados a trazer crianças, os pais também são acolhidos, recebidos, evangelizados. Essa é uma atividade para o qual nós acreditamos que a criança e o bebê começam a ter condições de se relacionar com a espiritualidade superior, desde o início de suas vidas, de modos que possam seguir fortalecidas num caminho de luz, de amor. Esses são alguns convites. Muito bem,
O tema sugerido pela espiritualidade para as nossas reflexões de hoje é ajuda espiritual, pedi e obtereis, o que devemos e o que podemos pedir a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, nesses itens e no Livro dos Espíritos, nessas perguntas, estão aprofundamentos sobre o tema. São obras de Allan Kardec. Todos são convidados a conhecer as obras de Allan Kardec, que são base dos nossos estudos, das nossas reflexões, além de outras obras espíritas. Mas o Consolador, trazido por Allan Kardec, é o nosso norte, a nossa referência. Então, ajuda espiritual, pedi e obtereis. Podemos pedir? Podemos? Devemos pedir? Como pedir? E o que pedir? Inúmeras vezes caímos num equívoco de pedir facilidades, de pedir que nos livrem dos empecilhos, das dores, das dificuldades. A ajuda que está sendo referida nesse tema, ela é espiritual. A tendência de pedirmos questões materiais, ela é um equívoco, porque somos espíritos, antes de tudo. Somos espíritos. E as questões materiais, elas são uma consequência do nosso desenvolvimento espiritual. Lá naquele tempo, nas cavernas, nós precisávamos focar em ter comida, em ter um abrigo e em nos defendermos dos perigos e das ameaças. Então, nessa primeira fase do desenvolvimento da humanidade, esse era o nosso foco, o fundamento para a sobrevivência material, portanto. Isso nos fortaleceu, nos formou fisicamente, fez com que pudéssemos sobreviver. Mas chegamos numa segunda fase, que, vencidos essas primeiras etapas, esses desafios iniciais dos seres humanos, o desafio partiu para ser do espírito. Como fortalecer o nosso espírito? Como nos harmonizarmos com Deus, nosso Criador? Como compreendermos que somos criados a partir de Deus, por Deus? Como entender que temos Deus nos nossos corações, nos nossos espíritos? Somos uma parte dele. Somos uma parte dele. Somos e temos a centelha divina dentro de nós. Isso nos compromete, nos alivia. Que bom, tenho um pai amoroso, tenho um pai que acredita no meu progresso espiritual. Mas também é lançado para nós um desafio. Um desafio de desviarmos o nosso foco da matéria apenas. Porque a nossa matéria, nós vivemos num mundo onde temos inúmeros recursos. Recursos intelectuais. E os morais? Como estamos como humanidade, moralmente falando? Como está o nosso progresso moral? O nosso compromisso? E como saber qual é o caminho? Aí nós temos um mestre que surgiu, um mestre chamado Jesus, que nos deu uma direção. E, portanto, é reconhecido por nós como a estrela guia, como a fonte viva, como a nossa água da vida. E por que isso? Porque ele veio despertar um sentimento que estava atrofiado na humanidade, que é o sentimento do amor. O amor pleno,
Não apenas o amor familiar, o amor conjugal, o amor àqueles próximos do meu grupo especial, do meu círculo, mas o amor no sentido amplo, no sentido fraterno. E lançou desafios incríveis para nós. Ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Isso para nós são lições desafiadoras. Hoje são lições desafiadoras. Mas isso pode nos levar à libertação do egoísmo e a compreender que todos estamos inseridos na lei do progresso. Na lei do progresso. E todos, absolutamente todos, vamos caminhar para a nossa libertação como pessoas, como seres amorosos, pacíficos. Eu sei que falar em paz nesse planeta, não, mas como falar em paz nesse planeta? Sim, esses inimigos do amor que praticam o contrário desta lei também terão oportunidade de esclarecimento. E nós, que missão temos com isso? Exemplificar? Perdoar os inimigos. Amar os inimigos é perdoar os inimigos. Perdoar não significa, uma coisa, venha pra cá. Não é nada disso, mas é compreender que todos caminharão para esta libertação amorosa. Todos, absolutamente todos. Todos os que passam na nossa mente nesse momento, ao pensarmos em inimigos, todos chegarão lá. Todos chegarão lá. Compreender isso de modo profundo nos motiva a exercitar e vivenciar o perdão. Não temos facilidades porque somos filhos de Deus. Não temos. Não temos facilidades porque somos alunos do nosso Mestre Jesus. Não temos. É esforço e é esforço. É luta. Então, voltando ao que eu peço, não vou pedir para fugir da luta. Não vou pedir para fugir da luta. Vou pedir para ser forte. Vou pedir para compreender, para valorizar a minha vida e a vida de todos em geral. Nessa valorização da vida está a ação. E essa ação envolve o esclarecimento, não apenas teórico, prático. Como é que eu faço isso na prática? Como Jesus exemplificou, fez na prática. Fez na prática. Perdoar não significa não ver o erro. Não significa isso. Significa ver, compreender, exemplificar o contrário e acreditar na evolução humana. Essa evolução é inexorável, não tem volta. Depois que eu descubro determinadas coisas, eu não deixo de saber. O saber na nossa inteligência é uma maravilha progressiva, uma escada em permanente ascensão. Depois que eu faço parte do grupo que ama, não tem volta. Depois que eu compreendo a questão de poder exercitar, exercer e praticar a caridade moral, que é a essência desse processo, eu não tenho volta. Mas isso me compromete, isso me dá responsabilidades, me fortalece, mas me dá compromisso. Então, podemos pedir fortalecimento, clareza de raciocínio, consciência, ação. Saúde, lógico, questões materiais envolve, mas a saúde, ela é uma consequência da minha saúde espiritual. A minha saúde material é consequência também da minha saúde espiritual. Então, quando procuramos
uma casa espírita, para fazer um tratamento, acreditando nele, como acreditamos, nós temos uma ação sobre os nossos chakras, sobre o nosso perispírito, não apenas sobre o nosso corpo material. Então, na hora que os médiums do grupo de tratamento fazem, através da imposição de mãos, um reequilíbrio nos nossos chakras, identificando aonde está uma fragilidade maior, nós estamos conseguindo uma cura espiritual que vai se refletir no nosso físico. Essa é a essência dos tratamentos. Mas é pacífico? Eu vou e sento e espero de fora para dentro? É de dentro para fora. É de dentro para fora. Eu acredito, eu sei, eu tenho consciência, então eu procuro, eu peço essa ajuda. Eu quero me harmonizar emocionalmente, espiritualmente. E porque conheço e sei que não sou só matéria, sou espírito. Não sou só físico, eu sou também um corpo espiritual, voltando à questão que sou filha de Deus. Então eu tenho essa centelha para desenvolver dentro de mim. No mundo de hoje, com inúmeras doenças emocionais que conhecemos bem, que vivenciamos, que somos espectadores, quando não nós mesmos nos fragilizamos através dessas doenças que são identificadas como o mal do momento, as doenças emocionais, a ação da espiritualidade sobre o nosso equilíbrio é fundamental para o nosso fortalecimento e para que nós tenhamos resistência para os pensamentos que nos fazem desanimar. Então, pedir esta saúde é o que eu ofereço na hora que eu peço? Eu ofereço a minha fé. A minha fé, uma das coisas, lembrando aí do Mestre Jesus, era a sua fé te curou. Foi a sua fé que te curou. Mas, Mestre, a sua imposição de mãos, o seu olhar, a sua luz, sim, mas se você não acreditasse, não ia adiantar nada. Numa multidão imensa, quando Jesus sentiu aquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia constante, com um enorme preconceito da sociedade, uma multidão cercando Jesus, ele sentiu e olhou e falou: quem me tocou? Quem me tocou? Aí o Pedro, que estava do lado, falou: mestre, com tanta gente, como assim? Quem tocou? É porque uma mulher, acreditando em mim e tendo muita fé, me tocou. Esse toque não é um toque material, é um toque de coração. Então, ele pôde se dirigir a ela e falar: a tua fé te curou. Sendo que a pessoa estava há 12 anos sofrendo todo tipo de preconceito, que naquela época tinha uma mulher assim, além do sofrimento próprio, o sofrimento do preconceito social, que é uma doença desse tipo. Então, como nós lidamos com as nossas doenças emocionais, as nossas instabilidades, os nossos desafios, somos a todo momento provocados para sermos saudáveis, equilibrados, mas sabemos das dificuldades, conhecemos a realidade do mundo, somos inteligentes, estamos ao par, conhecemos o que está acontecendo no mundo, cada vez mais temos acesso a tudo o que está acontecendo no mundo, praticamente tudo. A comunicação está liberada de modo impressionantemente ativo. E isso nos dá mais responsabilidade? Sim, nos dá. Nos dá alegria. Eu tenho acesso à comunicação
sei o que está acontecendo no mundo, mas nos dá comprometimento. E o que eu faço com isso? Como é que eu ajo dentro disso? Posso usar a favor da vitória das forças do bem, da vitória do amor? Posso. Posso, inclusive, pedir esse fortalecimento, pedir essa consciência e pedir essa condição de ação em prol meu, sim, e do próximo, porque sem o próximo eu não sou nada. Eu preciso que todos estejam bem, que o planeta inteiro esteja bem. Parece pretensioso, né? E é mesmo. Mas a proposta de Jesus é bem pretensiosa para nós. Acreditando em nós, acreditando que nós podemos e que nós devemos. Dever e poder. Muito bom. Convido a todos nesse momento a que nos harmonizemos novamente. Tranquilizemos os nossos corações. Vamos cada vez mais expandirmos a nossa consciência do nosso valor, das nossas possibilidades amplas de sermos amorosos. E assim, reunindo esses sentimentos poderosos, vamos vibrar amorosamente por toda a humanidade, vibrar pelos locais onde habitamos, agimos, atuamos, convivemos. Vamos vibrar especialmente pelos nossos familiares, para que sejam envolvidos amorosamente nestas vibrações. E vamos vibrar humildemente por nós mesmos, para que possamos prosseguir cada vez mais colaborando com a lei de evolução. E assim, eu convido a todos para que, em silêncio, aguardem a continuidade do tratamento através dos passes para os quais vão ser chamados. Boa noite, obrigada.